Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre moldagem funcional em prótese total. O objetivo dessa aula é apresentar as técnicas para a realização da moldagem funcional. Em específico, nós vamos falar, nesse momento, do selado periférico, utilizando a Godiva de baixa fusão. O que é a moldagem funcional? A moldagem funcional é uma moldagem que delimita a área chapeável, registra todos os detalhes anatômicos importantes dessa área, das inserções musculares e de seus movimentos. Molda de forma dinâmica, sugere o limite e uma espessura da borda da prótese. Ou seja, é uma moldagem que não simplesmente entra em contato com os tecidos da maneira como eles são normalmente moldados durante as moldagens iniciais, por exemplo, mas sim uma moldagem onde os tecidos são tracionados contra esse material de moldagem e revelam sobre ele como é que são as suas formas durante as suas contrações, extensões, tá? E os seus movimentos. Isso faz com que eu tenha essas marcas produzidas no molde e essas marcas são transferidas para o modelo de gesso, onde, quando a prótese for confeccionada sobre aquele modelo de gesso, terá formas e alívios necessários para que, quando for colocado na boca do paciente, possa respeitar esses movimentos dos tecidos sem ser jogada fora. As finalidades da moldagem funcional são o seguinte: copiar fielmente todos os detalhes anatômicos da área chapeável, inclusive o aspecto dos freios, pregas e fundo do vestíbulo ao serem tracionados, obter extensão e delimitação correta da área chapeável, comprimindo as zonas de compressão e aliviando as zonas de não compressão. Então, além de copiar todos esses tecidos sendo tracionado contra esse material de moldagem, também é importante, por quê? Porque nós vamos compreender posteriormente que em algumas regiões eu vou moldar dando uma maior compressão contra os tecidos e em outras regiões eu vou moldar com a condição mais de alívio sobre esses tecidos. Para a moldagem funcional, vamos utilizar a moldeira individual. Então, essa moldeira é uma moldeira confeccionada sobre o modelo de gesso do paciente, possui características específicas que favorecem uma boa moldagem e, consequentemente, uma prótese bem adaptada, tá? E isso só é possível por quê? Porque a gente tem uma moldeira já com todas as características próprias para essa atividade e que foi confeccionada sobre o modelo de gesso do próprio paciente. A moldagem funcional ela é dividida em dois passos. O primeiro passo é chamado de selado periférico, onde eu vou estar moldando simplesmente com a borda da moldeira e aí vou utilizar a Godiva de baixa fusão, assim como também vou estar moldando a superfície de apoio posteriormente, utilizando normalmente aquela pasta zinco eugenólica. Para a moldagem periférica, eu vou necessitar lamparina álcool, essa lamparina normal mesmo que a gente utiliza com álcool a 99, essa de alumínio ou de inox que você tem. Vou precisar de uma espátula do tipo Lecron para retirar algum excesso. Lamparina do tipo Ranal, que é essa lamparina vertical, que a gente utiliza ela como uma espécie de maçarico. Godiva de baixa fusão, que normalmente a gente encontra ela em forma de bastões. E água morna, em alguns casos, quando eu normalmente não utilizo a lamparina de Ranal. Aí eu posso aquecer o bastão de Godiva na lamparina convencional, ponho na moldeira e antes de levar até a boca do paciente, eu aqueço em água morna para levar todo esse conjunto aquecido de maneira mais homogênea. Vamos acompanhar
esse vídeo. Então perceba que aí nós temos o aquecimento da Godiva em lamparina, colocado sobre a borda da moldeira, ou seja, vamos fazer toda a periferia. Aqueço novamente utilizando a lamparina de Ranal, levo até a boca do paciente, posiciono, seguro com uma das mãos e com a outra mão eu traciono os tecidos contra esse material de moldagem. Essa moldagem é feita em partes divididas, nós vamos ver isso posteriormente. E isso aí pode mudar de autor para autor. Tá? Em geral, a gente tem as áreas divididas para facilitar o trabalho. Então, sempre que ele faz em uma região de um dos lados da boca, logo em seguida ele faz simetricamente do lado oposto. Veja, ele dividiu essa região do selado apenas em 3 partes. A gente pode dividir em algo mais, para ficar mais fácil o nosso trabalho. Então, aquece novamente ou flamba com essa lamparina vertical, volta à boca do paciente, traciona os tecidos, põe de maneira que esses tecidos já possam estar modelando essa Godiva, de maneira que a forma que vai resultar disso aí já vai dar uma ideia da forma que deve ter a borda da prótese que vai ser confeccionada. Retira os excessos. Em seguida, vai partir para a moldagem posterior do palato, região posterior do palato. Então, aquece, perceba que ele colocou sobre a borda da moldeira, a região posterior, e aí leva e pressiona contra o palato. Em seguida, ele já faz os testes para ver se efetivamente ocorreu o selamento. Se houver um vazamento e essa moldeira for deslocada durante esses momentos, daí você precisa corrigir aquela região onde ocorreu o problema. Normalmente, para moldar maxila
nós dividimos em alguns espaços quando do início da nossa prática de moldagem. Esses espaços eles têm nomes específicos de acordo com a região e anatomia do que a gente escolhe para trabalhar. Então, o primeiro passo, eu vou moldar essa região onde eu tenho o fundo de vestíbulo, que corresponde ao espaço entre o processo coronoide da mandíbula, que vai se encontrar aqui lateralmente a essa região, e essa tuberosidade maxilar. Então, esse espaço que eu tenho de número 1, eu vou chamá-lo de espaço corono-maxilar. Então, eu vou moldar inicialmente essa região que está numerada com o número 1. Logo em seguida, eu faço a do lado oposto também, número 1. Logo após, vamos moldar esse espaço de número 2, chamado de fundo de vestíbulo bucal. E aí eu faço essa moldagem dos dois lados, lembrando que essa região eu vou encontrar uma estrutura um pouco mais firme, tá? Que é o osso zigomático. E aí, nessa região de número 2, eu vou encontrar, quando eu terminar essa moldagem, uma espécie de depressão no material de moldagem, por conta do volume que eu tenho aí no zigomático e por conta dele ser muito próximo já aí do rebordo. Então eu vou encontrar essa forma diferente, essa região número 2. Enquanto a região 1 é uma região profunda, a região 2 é uma região mais rasa. Em seguida, nós vamos moldar a região 3, que é o fundo de vestíbulo labial, e essa moldagem dessa região vai nos dar a ideia do volume necessário que eu vou precisar ter sob o lábio do paciente. Em seguida, molda-se o fundo de vestíbulo labial do lado oposto e, logo após, molda a região de freio do lábio superior. Após a moldagem de toda a periferia da maxila, a gente vai para a região posterior, que está numerada aqui com o número 5, e faz a moldagem da região que a gente chama de término posterior. Com isso, a gente faz toda a periferia da maxila. Selado periférico. Então, a Godiva é um material de escolha, ou considerado um bom material, porque apresenta uma fluidez adequada quando aquecida, apresenta uma boa adesividade à moldeira, ela não solta, desde que a moldeira esteja enxuta, rigidez adequada após resfriada, é um material que apresenta reversibilidade, ou seja, caso seja necessário, eu posso reaquecer o material e moldar novamente. E, por fim, apresenta boa estabilidade dimensional à temperatura bucal. As características da Godiva após a moldagem. Como é que essa Godiva deve se apresentar? Então, a Godiva deve se apresentar, ou deve apresentar um aspecto de que moldou uma superfície lisa, arredondada de mucosa, sem formar dobraduras, rachaduras, lâminas afinadas ou espículas. Caso isso ocorra, deve ser repetida a fase de moldagem da Godiva na região comprometida, ou mesmo em toda a periferia moldada, dependendo da extensão do problema. Observe que aqui eu tenho duas imagens. Uma mostrando o que é uma moldagem adequada, então perceba o volume da Godiva, perceba que ele entrou em contato com a superfície arredondada, que no caso aí é o fundo de saco, e nessa segunda imagem, perceba que ele apresenta sinais de dobradura, falta de contato da Godiva com os tecidos, a Godiva foi aquecida, e perceba também que ela apresenta um aspecto mais fosco, se você observar bem a imagem. Então, quando você tem a Godiva que ficou com um aspecto afilado, tipo essa imagem que está esquematizada de amarelo, você vai ter
que o material foi insuficiente para preencher aquele espaço onde foi moldado. Então, como o espaço é grande e a quantidade de Godiva é pequena, os tecidos acabam pressionando e formando essa lâmina afiada. Quando isso ocorre, é necessário que você repita a moldagem nessa região, acrescentando Godiva, ou mesmo retire toda essa Godiva para que você realize uma nova moldagem. Já a segunda imagem já dá a ideia um tanto quanto arredondada aqui nessa superfície, ó, mostrando que entrou em contato com toda a superfície moldada. Então, e preencheu esse espaço. Quando isso ocorre, a gente deve repetir normalmente a moldagem daquela região. Um outro problema é quando há o deslocamento. Então, no caso anterior, a gente viu a falta de material quando ocorre a subextensão, ou seja, eu tenho uma moldeira muito curta e o material não foi suficiente para preencher aquele espaço que vai ser moldado. Já nesse slide aqui, a gente tem um problema oposto. Então, quando eu tenho uma moldeira muito longa e essa moldeira já entra em contato com os tecidos, ou seja, não vai ter espaço para acomodar a Godiva. Então, aqui, ó, deslocamento da Godiva por motivo da borda da moldeira já está tocando a superfície a ser moldada. É uma moldeira sobreestendida, ou seja, estendida além de onde deveria. O material de moldagem precisa, nesse caso, ser retirado, a moldeira reajustada. Normalmente a gente vai desgastar utilizando uma ponta dessa de tungstênio, essa do tipo Max Cut, retirar parte da resina da moldeira, reduzindo a extensão dessa moldeira e repetir a moldagem naquele ponto. Para a moldagem do término posterior, nós vamos colocar a Godiva na borda posterior com 5 milímetros aproximadamente de largura e 1 milímetro de espessura, estendendo-se de um sulco ramular, que vai estar aqui, ó, de um lado, até o sulco ramular do lado oposto. Vai plastificar a Godiva, posicionar sobre a moldeira, levar contra o palato do paciente e pressionar. Nessa imagem de baixo, você percebe uma linha branca representando a borda da moldeira. Então, aqui eu tenho palato duro, em seguida palato mole, mas já adiante, já naquela região da Godiva. E aí, após essa linha branca, já não tem mais moldeira. Perceba que o aspecto da Godiva nessa região é um aspecto de que foi um material excedente. Então, eu vou retirar isso da boca do paciente e remover esse excesso de material de moldagem. Eu só preciso, nesse caso do término posterior, ter Godiva sobre a moldeira. Perceba na imagem de cima que eu tenho, que aqui é como se fosse já no final dessa moldagem, eu tenho Godiva sobre a moldeira, mas ela não ultrapassa a moldeira para a parte posterior. Então é como se ele já tivesse tirado com material aquecido, uma espátula aquecida, por exemplo, todo o material que ultrapassou a borda da moldeira. Ao final, a avaliação da moldagem ela é importante, porque eu não posso ter vazamento nesse selado. Então eu vou movimentar essa moldeira tracionando pelo cabo e aí vou examinar os flancos bucais e determinar se eles preenchem adequadamente os vestíbulos bucais. Então os flancos são essas paredes onde eu estou passando algumas linhas. Essas paredes verticais da moldeira a gente chama de flancos. Tá? Perceber se nessa região de fundo de vestíbulo ela preencheu, o material preencheu todo o espaço, ó. Toda essa região, a gente vai observar se preencheu os espaços e vou também tracionar os tecidos da musculatura facial
para determinar se esses movimentos deslocam a moldeira. Se eles deslocarem facilmente a moldeira, então algo deu errado na minha moldagem. Eu preciso corrigir esse problema. Ao tracionar o cabo da moldeira para baixo e lateralmente, aí eu vou conseguir determinar se houve uma boa retenção. Vamos observar mais uma vez parte desse vídeo. Então, ao final da moldagem, perceba que ele toca o cabo da moldeira e observa se há o deslocamento da mesma. Se não houver deslocamento, é porque houve êxito nesse selado. Para a moldagem da mandíbula, nós vamos ter o mesmo processo. A diferença é que será dividida em partes diferentes, logicamente pela anatomia da mandíbula. Então, o primeiro ponto que a gente observa aqui do lado esquerdo desse desenho, a gente vai ter ali onde eu circulei número 1, esse espaço ali é chamado de chanfradura do músculo masseter. Na verdade, ele vai moldar algo com um aspecto de chanfradura, ou seja, curvado nessa região, principalmente se eu tensionar o músculo masseter. Logo em seguida, na região que ele enumera como número 2, ele vai estar moldando uma região de fundo de vestíbulo bucal, que é a região da bochecha, na parte interna. Essa moldagem ela precisa ser realizada tracionando-se a musculatura da bochecha. Mais adiante, eu tenho uma moldagem de todo o fundo do vestíbulo labial, que vai de um lado até o outro, mais ou menos ali, da distal de um canino até a distal do canino do lado oposto. Lembrando que sempre que eu faço a moldagem de uma região de um lado da boca, imediatamente eu já faço a moldagem do lado oposto. Então, feita toda a moldagem da periferia da mandíbula, você vai passar para o lado lingual dessa mandíbula. E aí você vai iniciar lá na posterior com aquela região que se chama fossa distolingual ou fossa retroalveolar. Então você vai moldar essa região, tá? Já estendendo desde a parte superior da papila piriforme e vai descer até essa região colocando gondiva. Depois você vem mais adiante de uma parte que é a flange lingual, essa parte aí do assoalho bucal, onde nós temos uma grande movimentação desse assoalho através dessa musculatura. Então, precisa, durante a moldagem, pedir para o paciente elevar a língua, projetar a língua para fora, para que essa musculatura seja jogada contra a moldeira e o material de moldagem. E assim, ele estabelecer, esse material de moldagem, estabelecer os limites onde essa musculatura trabalha. Em seguida, de número 6, a gente vai ter a moldagem nessa região de freio. Eu também preciso moldar essa região, tracionando bem a língua para cima e para fora, porque o freio é uma estrutura extremamente móvel e ativa, então que tem força suficiente. Então eu preciso estar livre do contato com essa estrutura. Então ela precisa moldar, pressionando o material de moldagem nessa região. Então com isso aí a gente faz o selado periférico, tanto de maxila quanto de mandíbula. E aí na próxima aula nós vamos ver como é que faz a moldagem. Só lembrando, a base desta aula se encontra no livro do Daniel Telles, a prótese total convencional, no capítulo 6. Muito obrigado.